3, 2, 1. Vem cá, foguete tem ré? Meninas e meninos, moças e rapazes, senhoras e senhores, cá estamos nós mais uma vez fazendo esse foguete decolar. Sou Matheus Nani, na companhia de Thiago. E mais uma vez estamos nessa mesa para falar de muita coisa, hein, Tigas? E tá sendo muito bacana, Nani, porque eu tenho lembrado, cara, da mesa do bar, eu sempre falo isso. Um lugar que você tá descontraído, você tá suave, leve, com pessoas que você gosta, que você escolheu e, portanto, você pode ali falar com aquela pessoa que você gosta. Acho que isso é muito importante. E como é que você tá, cara? Tudo bem? Como é que anda? Tudo. Enfim, eu tô ainda remoendo a Copa do Mundo, que a gente já falou várias vezes, ainda tô pensando, mas eu tô levando a vida, deixa a vida me levar, como diz o poeta brasileiro, hein? Já tá de férias? Quase, cara, quase. Aliás, nesse exato momento, eu espero que a gente esteja entrando nas férias, né? Afinal de contas. E você? Eu não tô de férias porque eu não tenho férias, né? Na verdade, eu continuo o janeirão aí pra frente. Você, nosso diretor. Nosso diretor, inclusive, não tem férias. Você pergunta pra ele, pra você ver, ele fica até bravo, ele começa a rir e fala, gente, que férias, né? Mas eu vou ter, claro, uma semana aí de descanso. Estamos aqui no Natal já, né? Esse episódio vai ao ar quando a gente já estiver ali em descanso. Você vai estar assistindo a gente e comentando, porque você vai se inscrever no canal, você vai deixar o seu comentário para gerar engajamento, você vai acessar todas as nossas redes sociais. E a gente está no Insta. O Apoia-se. O Apoia-se. Por favor. TikTok, lá no Apoia-se. Você clica aqui no QR Code embaixo, o apoia-se.se tem refoguete. Lá você pode colaborar com o quanto puder. R$1, R$2, 5, 10. Quer deixar 100zão no capilé para garantir? Opa! E ainda tem um detalhe, se alguém quiser anunciar aqui, tem jeito? Com certeza, sobretudo se for coisa de comer, cara. Gastronomia, a gente tá aqui, a gente come na hora, né? A gente celebra, promove. Acho que isso é importante, né? A gente quer contar com você, nosso parceiro, nossa parceira, para promover coisas deliciosas do norte de Minas e de Montes Claros, como o povo fala. Independente do que seja, tá? Nós estamos aqui para anunciar e colocar tudo para poder vender nesse lugar e a gente também aproveitar. Quem sabe essa deixa de Tigas aí pra gente. É importante. Aqui, hein? Já sai assim, saciado, meu irmão. É isso aí, cara. Aqui hoje a gente tem uma pauta muito especial, né? Qual que é a pauta? Hoje a pauta não é pauta. Hoje é para você conhecer quem somos nós. Nós dois somos sujeitos de lugares muito diferentes e que de repente se encontraram aí na vida. Escolheram como propósito, e é uma escolha, diga-se de passagem, escolheram a mesma coisa como propósito de vida, que é entrar para a sala de aula. Thiago, você vem de onde, hein? Então, eu sou de Montes Claros, né, cara? Você nasceu em Montes Claros? Nasci aqui, minha família é daqui. E você falou uma coisa importante, Minas são muitas, já dizia Guimarães Rosa, hein? Eu tô até com o livro dele aqui, gente, vou falar um pouco da minha trajetória. Eu falei com o Matheus Nani que eu tenho vergonha de falar de uma série de coisas, sabe? Então eu vou falar aos poucos. Eu trouxe João Guimarães Rosa, é uma das principais, assim, referências da literatura brasileira, cara. Eu gosto muito. Assim, eu confesso que no início achei muito pesado, denso, mas depois que você conclui a obra, é um trem genial. Esse mineiro de Codisburgo, você passa para Codisburgo, em BH, passa lá, tira uma fotinha, é muito bonito. Você também tem um museu. E aí ele diz que Minas são muitas, né? Em outros textos também. Então, primeira coisa, nós somos de Minas diferentes, hein, né? Então, isso faz toda a diferença, porque, por exemplo, eu já morei aí, no mínimo, em 4 lugares diferentes das Minas Gerais, assim, sabe? Eu nasci na capital, cresci no sul do estado, tenho aí 16 anos de Montes Claros. Que cidade que você cresceu? Que a gente fala que você é de lá, na verdade. Sim, eu cresci numa cidade chamada Campanha, é uma cidade bem pequenininha, tem alguns filhos ilustres, como Vital Brasil, o cara que inventou o soro antiofídico, né? É assim que fala. Acho que é isso mesmo. Até a Princesa Isabel, a gente brinca que antes chamava Campanha da Princesa e é uma... Matheus Alves, nosso amigo, com certeza vai lembrar disso aqui, vai promover esse trecho, porque ele sempre fala que Matheus Nani é de Campanha da Princesa. Campanha da Princesa. Manda um abraço, manda um beijo pra ele, Nani. Ô Matheus, você sabe que nós te amamos, né? Nós queremos inclusive você aqui um dia para contar
por que e como você é tão disciplinado. Sobretudo na hora de comer, de beber, não é? É um cara... A gente não vai te... Não. Você aqui. Nós só vamos demonstrar nosso carinho. É isso aí. Mas continue, você morou... Em Campanha, depois eu vim aqui para Montes Claros. Eu acho que eu me sinto hoje muito mais Montes Clarense do que campanhense. Olha ser só. bem honesto, sabe? Muito do que eu sou hoje eu devo a Montes Claros, né? E ainda tive uma rápida passagem pelo Vale do Aço, que também é diferente, cara. Também é diferente. Talvez aí, se a gente falasse de Zona da Mata, seria uma outra. Não é Timóteo, não, né? Como diz o pessoal de... Caatinga. Corta. Ali do lado de Timóteo. Rapaz, tem problema. Faltou água, faltou ar. Olha aí, ó. É porque as pessoas que eu conheço, a gente fala Timóteo, né? E eles falam Timóteo. Eles não aceitam não, é Timóteo. E é uma conurbação no interior, né? É uma região metropolitana. A gente às vezes tem essa ideia somente associada às capitais, mas ali no Vale do Aço você tem uma conurbação que pode ser chamada de região metropolitana. Ipatinga, Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso e Timóteo. Eu acho que são essas 4 que compõem ali aquela região. E as minas são muitas mesmo, são características geográficas diferentes. E eu gosto de brincar que os Gerais também são muitos. Nós estamos aqui nesse sertão, aqui no norte de Minas, e a gente pega o que hoje é norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri, e era uma região muito específica, era uma região muitas vezes preterida, né? A gente sempre conversa sobre isso, né? A gente tem referências como o Jova que fala sobre, e aí nós somos de regiões distintas. Essa região, muitas vezes a gente esqueceu de ter orgulho, então é por isso que eu gosto de falar que eu sou de Montes Claros. Nani falou de figuras ilustres da terra dele, nossa, também tem cheia de gente ilustre. Eu vou mencionar só alguns aqui: Beto Guedes, o próprio pai dele, o Godofredo, a Iara, enfim, o Ide Carvalho. Tem tanta gente legal que produz coisas excelentes e que já produziu. Tem uma gotinha de tudo isso lá no Museu Regional do Norte de Minas, visitem. Eu sou suspeito porque eu passei por lá. Esse cara é uma das pessoas responsáveis pela montagem do Museu do Norte de Minas, né? De toda a curadoria, de toda a montagem mesmo, assim, de construção desse lugar importante para a nossa história, a história de Montes Claros, a história do Norte de Minas, a história das Gerais aqui, né, Tigres? Então, eu tenho um privilégio, cara. Eu me sinto, como você disse, que Montes Claros te permitiu muita coisa. Montes Claros e o museu me permitiu muita coisa. Isso é legal. E o museu, assim, visitem o museu, pessoal. O Museu Regional do Norte de Minas, assim, na verdade, ele merecia muito mais, Nani. Muito mais. Faltava recursos, mas a gente fez com muita excelência com aquilo que a gente tinha em mãos. É um projeto da Universidade, da Unimontes, né, que nós somos filhos, né, dessa Unimontes, essa universidade local, regional. E aí, nesse museu, a gente teve um apoio importante, foi pela Lei Rouanet, cara. As leis de incentivo à cultura são muito importantes. A gente não está falando de desvios, a gente não está falando de equívocos, a gente está falando da essência da Lei Rouanet. E a Lei Rouanet, ela foi muito importante porque ela é um casamento da iniciativa privada com iniciativa pública. E a Rima Industrial foi essa financiadora, cara. É uma propaganda que você faz, Sim. com o imposto que você já paga. E aí você cria lá o museu, por isso que o museu é gratuito. Porque você teve uma empresa que deduziu o imposto, disposta a fazer tudo aquilo, e é sensacional. Vou falar rápido, tá? Que eu quero voltar para a Nani. Mas a gente divide o museu em uma área de, digamos assim, geografia, de recursos naturais, o Rio São Francisco. Pra você ter ideia, o cônsul dos Estados Unidos, o Brian Bauer, na época do Obama, cara, ele veio a Minas, veio a Montes Claros, e quando eu mostrei uma réplica do Benjamin Guimarães, ali em Pirapora, e ele ficou fascinado, sabe por quê? Porque era no Rio Mississippi, e ele passou a infância dele no Mississippi. Então, pra gente ver como ele, não, tem que promover isso aqui, vou promover para trazer gente da minha terra nesse lugar. E aí a gente tem outra sala que é de ocupação pré-histórica, que é o que eu amo, né, minha área de estudo, de pesquisa, e ocupação colonial, assim, homem branco, colonizador. A gente tem uma sala para Montes Claros, que Montes Claros não tem um museu da cidade, e você tem uma sala de celebrações, de ritos, religiosidades. A gente pode lembrar, uma das grandes celebrações que nós temos é a festa ou as festas de agosto. Sim. Então, é isso. É um espaço assim que eu sou apaixonado, está no centro histórico da cidade e que tem muito a crescer, precisa do seu apoio, mas tem um pouquinho do que é o Norte de Minas ali.
Quem também precisa do seu apoio é o nosso podcast. Você pode abrir sua câmera para capturar o QR Code que está aqui embaixo, tá? Aproveitei a deixa. Mas aqui, minha pergunta tem total a ver com esse sentimento muito claro que você trouxe aí sobre o museu, né? Você sempre quis fazer história, cara? Cara, não. Eu pensei em fazer geografia, você acredita? Eu também. Geografia, eu sempre achei, gostei de viajar. Talvez quando eu fui para a área de pré-história e arqueologia, seja um pouco sobre isso. Que eu fui escavar no Nordeste brasileiro. E assim, eu não sei porquê, eu acho que foi pelo país, né? Eu me recordo que eu estava conversando com um dos meus irmãos e a gente pensou na possibilidade de Diamantina, cara, de ir para a faculdade de Diamantina. E aí eu lembro que minha mãe e meu pai falaram uma coisa interessante, que talvez eu não tivesse condições de fazer, porque era uma cidade muito complexa, tinha festas o tempo todo, e eu era um cara muito assim, eu mudei muito, mas eu era muito organizadinho, muito certinho, e eu precisava dessa orientação de alguém mais velho. Enfim, eu passei aqui, escolhi, não sei porquê, escolhi história. E, enfim, acho que eu fui feliz, encontrei amigos, assim, especiais para minha vida até hoje. Um deles é o Matheus que a gente acabou de brincar aqui, o outro é você. Tem muita gente especial nessa caminhada e aí eu acho que valeu a pena, cara. Eu acho que é uma história até parecida, porque eu também não escolhi a história, sabe? Eu tinha em mente, assim, 3 possibilidades. Eu pensava na história, mas também pensava na geografia, que era a minha melhor matéria, assim, enquanto conteúdo, sabe? Mas eu pensava bastante em letras. Eu queria fazer língua portuguesa, sabe? Olha só. Minha mãe é professora, eu tenho um tio que é professor muito conhecido pelo trabalho que ele desenvolveu na vida dele, sabe? E aí eu tive um professor de história no 2º ano, na 2ª série do ensino médio. Isso em que parte de Minas? Quais Minas você quer? Bom, como eu sou um pouco forasteiro e eu vivo mudando de lugar, foi em Belo Horizonte. No primeiro semestre da minha 2ª série, eu me deparei com um professor que me chamava a atenção na história. O que me chamava a atenção era a loucura das coisas, como elas se encontram em algum dado momento, sabe? E eu acabei escolhendo história para viver um pouco disso, assim, para entender um pouco das coisas mesmo, sabe? Decidi que letras não era possibilidade, porque a língua portuguesa é complexa, não sei se você concorda comigo. Complexa. E acabou que na geografia, na minha cabeça de 17, 18 anos, eu falei assim, cara, acho que geografia tem um pouco de cálculo, né? Acho que eu não vou querer. E aí eu fui pra história. Cara, olha só, você falando da língua portuguesa, bicho, eu lembrei que a gente perdeu recentemente a Nélida Pinon, que é uma grande referência, a primeira mulher a ser presidente de uma academia de letras no mundo, cara, e foi aqui da nossa academia fundada, né, dentre várias pessoas, pelo gigante Machado de Assis. Então, assim, a língua portuguesa, eu lembro muito, Nani, muito de Ariano Suassuna, cara, porque ele falava que a língua portuguesa era um material que ele tinha, material primitivo, era aquilo que o pedreiro e o seu auxiliar está fazendo ali com aquela massa, ele está juntando, ele sabe o ponto. A língua portuguesa tinha aquilo ali para ele, né? Não é à toa quando ele escreve o Alto da Compadecida dos anos 50, ele coloca um Jesus negro, né? Uma Nossa Senhora que se identifica, né, ali com os desafios do nordestino. Então, que legal, né? A gente mirou na língua portuguesa, agora não é Glauber Rocha nem Defante. A gente mirou na língua portuguesa, no caso Matheus Nani, a gente está acertando agora na história, mas a gente está lembrando de grandes referências, né? Sim. E eu acho que isso é importante porque um país se faz também com livros, né? Monteiro Lobato disse isso, uma figura, inclusive, pra gente problematizar aqui depois. Com certeza. Mas um país se faz assim. E eu quero te perguntar, assim, o que pensando na sua formação, assim, o que você escutou, o que você leu, que te impactou tanto aí na história e fora dela, né? Cara, eu sempre fui uma pessoa afeita da prática, né? Eu curto, não à toa comecei a dar aula logo no 2º período, assim, em um projeto social que a Unimontes ainda tem, inclusive, o NAP. Observação, você era um dos primeiros a participar desse processo, né? Sim. Porque era assim, desculpa te cortar, porque eu acho que isso é muito importante. Era um projeto pensando nos alunos da escola pública. Exato. Para que eles tivessem acesso à universidade. São acadêmicos e acadêmicas que se voluntariam, né, para poder lecionar ali mesmo no espaço da Universidade Estadual de Montes Claros,
E acho que antes da minha turma que entrou, né, entramos assim, talvez umas 6 ou 7 pessoas, ela já existia e hoje nós temos várias pessoas no mercado educacional, né, aqui de Montes Claros, que vieram desse mesmo celeiro, vamos pensar assim, colegas de trabalho aí das escolas, tanto públicas quanto privadas, que vieram do NAP, sabe? Se você me perguntar, Tigas, as leituras que mais me impactaram, eu vou te falar de Sérgio Buarque de Holanda. Eu gostava muito do Brasil Colônia. Nós tivemos uma professora muito boa de Brasil Colônia e isso me deixou muito mais gostoso, muito mais próximo da história do Brasil, sabe? Eu acho que ele é um dos nossos maiores historiadores, né, cara? Né, cara? Sem sombra de dúvida. Eu brinco que eu queria nascer na família Buarque de Holanda, né? Por favor. Sérgio Buarque de Holanda, Aurélio Buarque de Holanda, Chico Buarque. Bicho, me ajuda aí, cara. Eu queria ter muito nascido na família Buarque. Pensou? Matheus Buarque de Holanda? Nossa, que... Matheus Nani Buarque de Holanda. Mas eu nasci numa família do qual eu sou muito feliz também. É só um desejo, assim, que passou e já foi embora. Então, Sérgio Buarque, eu também compartilho. O que mais? Assim, você escutava, o que você escuta. Cara, eu lembro muito de você. Até coloquei essa nossa foto, uma das nossas primeiras fotos aqui do episódio 1, a música de Simonal, cara. Sim. Mas assim, eu tô falando que é porque eu lembro. Eu quero te perguntar o que você escutava aí. Foi, cara. Eu cheguei no Simonal porque eu precisava fazer o TCC e aí... Eu estava em casa assistindo A observação foi uma homenagem, cara. Eu quis te homenagear lá naquele post. Eu estava assistindo, cara, e obrigado pela homenagem. Estava assistindo um documentário feito por um dos cacetas, do Cacete Planeta, falando sobre o Simonal. Eu falei, bicho, isso aqui dá pra gente pensar, né? O Simonal foi um baita de um músico, um cantor maravilhoso que vive ali 60 e 70, se eu não estou enganado, que ele some do nada, né? Ele desaparece da cena, limaram ele, como a gente fala na linguagem musical. Ele sumiu. E aí a ideia era tentar levantar hipóteses do porquê desse sumiço do Simonal, sendo que o cara era o maior fenômeno da música brasileira, com muita publicidade em cima dele, assim, produtos famosos, sabe? E quando de repente, cadê o Simonal? E aí entra toda uma confusão de período ditatorial, sabe? E de aqueles grandes concursos, aqueles grandes festivais de música, né? E também a gente teve uma influência grande de Hobsbawm, né, cara? Que é pra... digamos, é o mais popular aí dentre os historiadores, que está sempre aparecendo em provas, né? Mais popular eu estou exagerando muito, mas o Hobsbawm acaba que, até por uma certa influência de alguns professoras, né? E teve uma disciplina também que eu curti bastante, cara, que daí são várias as referências, que é de Brasil República, né? A gente teve a chance de ter aula com um amigo meu, amigo seu, que inclusive você tem um podcast junto com ele, com outro professor, o professor Francisco, que é um cara maravilhoso, cruzeirense, chamado Laurindo Mack. Você viu, né? O cruzeirense tem que entrar, é verdade. Isso, Nani falou, é verdade, a gente faz parte de um projeto muito legal também, chamado Tempos, e tá muito legal, tá com o Chico, tá com o Mac, e o que eu penso muito, Nani, dos nossos tempos com o Mac, é que realmente o quão profunda é a República, cara. Assim, porque no Brasil a palavra República é muito solta, saca? É muito largada. A gente olha a nossa cédula, a gente vê uma imagem de uma mulher ali. A primeira mulher, segundo quem é uma mulher chamada Mariana, ou Marienne, a símbolo da República Francesa e depois da República. E assim, você vai na França, a República tem toda uma construção simbólica, nos Estados Unidos em certa medida. E aí quando a gente vai fazer, a gente vê o quanto que é complexo, né, cara? Eu gosto muito de Tom Jobim, um outro artista, né, que já que a gente está conversando com um artista aqui, que o Brasil não é para principiantes. Eu acho que essa é a grande leitura, e o Brasil republicano não é mesmo. Uma república forjada aí em golpes, em articulações da própria elite, né, ou das elites, que talvez sejam até as mesmas até os dias atuais. E eu gosto muito de duas figuras, assim, que eu acho bem problemáticas, não no sentido positivo ou negativo, no sentido de ser
duas biografias bem interessantes. O Getúlio Vargas, cara, eu acho que você também gosta dessa análise, né? Dessa figura. E o Juscelino Kubitschek, não sei se é porque tá aqui em Diamantina e ele via muito em Montes Claros. Então, eu gosto muito, mas me fala aqui, Robesbal, então, você falou da popularidade, realmente era um cara popular, né? Morreu quase 100 anos, né, bicho? E aí é até comum você hoje encontrar, os cursos de argumentação, isso não é só em Montes Claros não, né? Isso aconteceu em vários lugares. Eles foram trazendo personagens, foram trazendo nomes e referências, e não é incomum achar uma produção de texto de um estudante da terceira série, de um estudante do pré-vestibular, citando o Robesbal. Os alunos do nono ano, em especial os meus aqui, eles vão sempre lembrar do Conceito de Guerra Total. Com certeza. Sempre vão lembrar. Porque foi a sua abertura de aula, digamos assim, né? Aquela abertura enfim, eu também gosto, cara, de lembrar de algo que você sempre falou comigo, assim, quando eu ia te ver tocar na cidade, né? Quem não sabe, eu quero te ouvir também, porque eu lembro, assim, quando eu lembro de Matheus Nani, me lembra muito dessa produção de uma arte, mas é uma arte muito prática, que você acabou de falar, uma arte que vem muito do coração, né? Eu sempre falava assim, cara, eu vou fazendo, e aí eu me recordo que um dos últimos shows que eu te vi cantar aqui em Montes Claros, você cantou uma música que eu gosto muito, que é Ainda Cedo Amor, porque essa música parece que é linda, mas ela também é muito triste. Pô, louco, ela bate no coração. É do Cartola, não é? Você vai na parede e volta. Do Cartola, que muita gente lembra do Cartola como um patrimônio da cultura brasileira, mas que tem um pouco de verdade desse Brasil, né? Cara, a música é uma coisa muito louca, assim, ela vem de família mesmo, sabe? Tem muitas pessoas da minha família que vieram com essa veia aflorada, né? E eu comecei a tocar quando eu era adolescente, cara. Eu tive a alegria, quando eu tinha 14, 15 anos, para tocar um palco grande, né? Lá na região é muito comum rodeio de... É tipo a nossa festa agropecuária aqui. Exatamente. Ou tem características diferentes? Não, é bem parecido, cara. Só que aqui tem a vaquejada, né? E o rodeio tem aquele lance da montaria, enfim. Mas eu não tocava sertanejo, eu tocava outras coisas. Naquela época a gente era uma banda teen, né, de jovens, garotos da escola. E isso vislumbrava assim, a minha mente a ponto de, vou fazer isso pro resto da vida. Mas eu tive uma mãe muito presente que me dizia, faça tranquilamente, mantenha os dois projetos, mas você precisa entender que a música não depende só de você. E esse é o grande lance dos nossos alunos e alunas que às vezes vão por esse caminho, ou o caminho do futebol, por exemplo, né? Não depende só de nós, você tem que estar na hora certa, no lugar certo, assistido pela pessoa certa para que tudo conspire a favor, né? Não queria deixar de buscar esse sonho, mas chega uma hora na vida que daí você tem que fazer uma escolha, né? E eu acabei escolhendo entre a sala de aula e a música. Eu vim mais para a sala de aula, né? Até já saí da sala de aula, na verdade. Desde 2018 eu não dou mais aula, né, cara? Se você não fosse professor, você sabe o que você ia ser, cara? Cara, eu sei o que eu poderia. O que você acha? Eu gosto da arquitetura e do urbanismo. Acho que tem... você tem cara de arquiteto. Tem uma demanda interessante, tem a ver com a história em muitos aspectos, né? Interiores também. Tá certo que eu não respondi o que era uma abóbora, né? Mas tudo bem. Isso aí... a gente chama nossos amigos aí. Eu gosto do campo aí do patrimônio, cara, porque e não é história, assim. E gosto do direito, eu acho que o direito tem... Você acha que você poderia ser um advogado? Eu não sei se eu seria um advogado. Talvez um professor de direito, porque acho que tem a ver a própria palavra lei, a construção dessas leis, a compreensão desse processo. Em algum momento você pensou, por exemplo, dar um pé na história e acolher o direito? Em várias vezes, inclusive inspirado em um grande historiador, o Boris Fausto. O Boris Fausto é um grande... Ele fez direito, teve um contexto também ditatorial lá, e depois ele fez história. Nunca deu aula assim de história para o ensino médio e escreve muito bem, obrigado. Muitas coleções. E tem um livro dele, 2, Nani, um chamado O Assassinato da Galeria de Cristal. Recente, eu até ganhei, inclusive, chegando no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Acho que foi minha mãe ou minha irmã que me deu. E o outro livro dele
Eu acho que é o assassinato ou crime do restaurante chinês. Porque ele pega a microhistória. O que eu mais gosto da história. Que eu acho que é legal. A microhistória foi construída pelos italianos, em especial Carlo Ginzburg, tem um outro historiador. E aí, a partir de um recorte, de uma situação, de um evento, de uma situação, você compreende. E aí, no caso dele, ele pega isso para construir a São Paulo dos anos 30. Sabe qual é, irmão? Sabe o que eu achei legal da microhistória? Porque o famoso, o grande, o principal, o príncipe, o rei ou a rainha, eles não me chamam a atenção, cara, mas me chama a atenção a camponesa, me chama a atenção o artesão ou a esposa de alguém que ficou preso durante muito tempo e o que ela teve que fazer durante esse tempo. E você não tem a menor ideia de quem seja. A chamada história de baixo para cima, né? Cara, assim, você pega uma história que, para as lentes, não vou dizer da historiografia, mas a história didática, aquela que você tem na escola, né? Ela às vezes ela tem uma ceninha, ela tem 2 ceninhas, mas eu gosto dessa história, essa história real, essa história da entrevista, tá ligado? De você gravar o cara, de você gravar a mulher e aí depois você fazer o trabalho historiográfico em cima disso, né? Perfeito. Porque a história é você se debruçar na fonte, igual o Thiago trouxe aqui vários livros, né? E a fonte, às vezes, para mim, até por essa característica mais prática, não sei, ou talvez até preguiçosa, quem sabe, é a própria pessoa, o que ela pode de compartilhar com a gente, tá ligado? Perfeito. Eu acho isso muito legal, cara. E mano, você falando aí, eu lembrei de um livro também. Esse eu não gosto tanto como o Robisbal, assim, no sentido de ser um livro tão gostoso como Sérgio Buarque, mas é um livro muito necessário. Todo cara que faz história, toda pessoa lê esse livro. Isso é verdade. Do Mark Bloch, Apologia da História. Eu lembro. Ele compra quando vai no primeiro congresso. Eu lembro de Regiane, cara. Sim. O ofício historiador. Regiane inclusive, professora, tá? Inclusive, ele foi fuzilado pelos nazistas, né? Francês e tal. E aí ele fala uma coisa importante. Ele fala que o historiador tem que ser como o ogro, sabe? Ele tem que cheirar ali onde tem carne humana e, portanto, isso é história. É um pouco que você falou. E ele também fala que o bom historiador tem que ter capacidade de responder para os grandes doutores e para uma criança. Então, se a gente conseguir isso, cara, a gente tá falando historiador, mas pode ser qualquer comunicador. Eu acho que esse é o grande fato, né? Talvez esse seja o nosso objetivo com o podcast. Eu acho que é. A gente tá descobrindo aí. Isso, acho que esse foguete tá decolando. Mas é uma das nossas iniciativas, né? De tornar a história algo mais próximo de quem tá ouvindo, sabe? Próximo de quem está assistindo. Muitas vezes o cara pergunta para nós, mas para que eu uso história mesmo? É isso aí. Quantas vezes a gente já escutou essa pergunta, né? Por que eu vou estudar a história a história antiga? Por que eu vou entender ali a crescente fértil? E você falou uma coisa interessante, cara, já caiu no Enem isso. Caiu no Enem falando sobre a construção de Tebas, etc. E você para pensar também em Brasília. Quem construiu Brasília? Juscelino Kubitschek, o grande político. Não foram os candangos. E aí a gente vai vendo essa história que Nando está dizendo que as pessoas comuns são elas que construíram, as mulheres que sofreram ali, muitas mulheres inclusive foram violentadas em Brasília, a gente não tem nessa história. Então assim, como que esse homem comum construiu essa cidade e essa cidade que hoje é um centro de poder. Então acho assim, eu concordo com você. Talvez agora eu esteja me remetendo ao meu eu de 18 anos. Olha só. Pensando essas interfaces, essas provocações, tá ligado? Eu acho que foi isso que me fez escolher a história, e aí eu tinha que passar pela história para ser alguém da educação, entendeu? Eu tinha que viver a sala de aula, eu acho, né? Para poder ter a propriedade devida de fazer depois outros caminhos, né? Que eu fui trilhar a partir de um certo momento, né? E você, cara, algo que eu acho legal, assim, isso é uma das minhas referências, eu acho que isso é também importante, né? Que a gente precisa sempre promover o outro, cara, né? Mas não é o outro que já é grande, e não é o outro que tá lá a milhas, é aquele que tá do lado, né? E assim, eu tô falando com você do lado, mas eu falo isso também quando eu não estou com você. Sim. Eu acho que você me inspira nesse sentido, porque você é alguém que se puder somar e fazer o outro crescer, mas não é o outro, repito, que tá lá, é aquele que tá do lado. Eu acho que é isso que a gente precisa aprender, estabelecer uma cultura e criar uma cultura de mercado mesmo,
para que a gente possa somar na vida do outro. Se tiver que ser concorrente, que seja, mas seja um concorrente que lembre que o outro é humano, que lembre dos processos, que faça parte. Eu acho que isso é muito importante, porque terminando o que eu estou querendo dizer, quando você conversa com os nossos adolescentes, sempre lembra de dizer o quanto que eles são capazes. Então, acho que é isso que a gente precisa. E a gente também está tentando fazer isso aqui nesse podcast. É dizer o quanto que essa história ela é acessível, pode ser, e o quanto que você faz parte dela. Eu acho que isso é importante. É isso aí, a gente tem que mandar um beijo pro nosso diretor, Lucas, que fica aqui nos regendo durante todo esse tempo aqui. Ele que fala para a gente o que podemos e o que não podemos. Maravilhoso. Ele te mandou um joinha ali, ó. Acabou de mandar. E não se esquece de se inscrever no canal. Compartilhe com quem você puder. Entra também no Instagram, a gente só não tá ainda no Twitter, mas estamos nas outras redes sociais. Segue não. Ajuda a gente aqui no Apoia-se, tá? Ajuda a gente a construir esse podcast para cada vez mais. Hoje, esse episódio específico é pensando você de Montes Claros que nunca viu a fuça da gente. Então, e nosso diretor é tão excelente que ele nos lembrou de algo que a gente deveria ter falado, cara. E é por isso que eu tô agradecendo ele aqui. Nós precisamos, se você tiver alguma dúvida, algum interesse sobre essa nossa trajetória maluca aí, dessas várias minas, Nani teve mais Minas Gerais do que eu nesse sentido, pode escrever aqui no Spotify ou qualquer outro dos nossos canais. Pode mandar também o quê? Tem a cartinha no nosso e-mail que também está aparecendo aqui embaixo agora. Você pode mandar oi, aí, tudo bem, sugestão, acréscimo, uma crítica e a gente traz para o episódio seguinte, caso você queira. E fechamos aqui lembrando da família Buarque de Holanda. Né? Isso aí. Quem sabe numa próxima vida. Mas aguarde o próximo episódio. Obrigado, galera. Beijo. Valeu, Tigres. Valeu, Nani.